Seguirei sempre com em Cristo Jesus. Autoridade moral. Eu falei no episódio anterior a respeito da autoridade do divino e amado Mestre Jesus sobre o planeta Terra. Lembrando que não é somente sobre o planeta que ele reina, mas por incontáveis sistemas. Nesse segundo episódio eu quero falar sobre a autoridade moral, completamente distante do autoritarismo e muito próximo da autoridade com amor, que é como alguns pensadores da pedagogia tratam esse assunto. Todos nós já passamos por diversos professores e professoras, seja na escola, no ofício ou em casa. E é fácil identificar aquele ou aquela que realmente sabe o que professa, sabe ensinar, e bem diferente daquele que é só um papagaio, que repete, mas não vivencia, não aplica, não pratica. A gente percebe, não adianta. A pessoa ouviu em algum lugar e repete com toda a força de sua alma, e aí chega ao ponto do fundamentalismo. Isso é muito comum nas religiões. As pessoas defendem ideias que copiaram de um livro, de uma escrita, como se toda a verdade estivesse contida nela. E repetem com tanta força que quem ouve chega a duvidar de si mesmo. O fundamentalismo ao extremo pode levar a estados de loucura e psicopatia. As sangrentas guerras religiosas do passado, dos quais fomos protagonistas algumas vezes e vítimas em outras, elas existiram até o século passado. Hoje ainda existem, em menor escala, mas elas são como um pano de fundo de algo muito mais terrível, capitaneado pelos dominadores globais. A autoridade moral é aquela que o divino e amado Mestre nos impõe amorosamente, ou ainda aquela força que não ousamos desafiar, não porque somos menosprezados, ao contrário. O amor que estes seres emanam são de tal envergadura que ficamos incapazes de reação, porque diante dessa magnitude percebemos o quanto ainda estamos longe de sermos grandes, o quanto que ainda temos que caminhar para sermos grandes. A gente encontra essa autoridade em um preto velho, ou uma preta velha, um caboclo, nos ministros, em Pai Seta Branca, em Mãe Yara, nos cavaleiros, nos mestres ascensionados e nos mentores que nos acompanham amorosamente com total respeito. Entretanto, nós, jaguares, também podemos exercer nossa autoridade moral. Lembrando que não tem nada a ver com autoritarismo ou força física, muito menos palavras rudes, mas firmeza, mas firmes como o amor. Essa autoridade só existe no amor. Mais uma vez, nada resiste fora do amor. Uma vez ouvi uma história a respeito de um homem que estava no umbral há quase 2000 anos e não dava sinais de que sairia de lá tão cedo. Ele era um homem religioso, temente a Deus e todas as coisas santas da época. Seguia um código de éticas rígido e tinha uma família grande. Era correto e rude com seus servos e filhos. Um dia, ele e 3 de seus filhos se juntaram a uma turba que vociferava palavrões contra uma mulher que diziam ser adúltera. Agora olha isso, o cara ouviu alguém chamar a mulher de adúltera e nem sequer questionou a veracidade. E se fosse uma fake news? Não importa, né? Era uma ótima oportunidade de se vingar do elemento feminino. Logo pegaram pedras para aplicar a lei. Foi quando apareceu o mestre e disse: não façam isso. Eu queria estar lá para ver isso, para sentir a força dessas palavras. Todos pararam. O resto vocês já sabem. Voltando ao homem no umbral, ele disse que o ódio subiu-lhe à mente porque ele queria aplicar a lei, como sempre aplicava, mas ficou paralisado com as forças daquelas palavras. E pior, seus filhos passaram a seguir o mestre naquela e nas outras vidas. Por várias vezes, os filhos do passado voltaram ao umbral na tentativa de resgatar o pai daquela época. Mas ele estava irredutível. Não aceitaria a autoridade moral do divino e amado mestre. Preferia sofrer na solidão a dar este gosto. Como se Jesus fosse o inimigo. E para muitos, ele é. Talvez eu tenha exagerado começando essa explanação com um exemplo tão majestoso. Mas eu não resisti. Me perdoe. Nós jaguares também temos nossa autoridade moral, em maior ou menor grau. Como saber? É simples.
Basta medir quantos graus de amor você está aplicando em suas atitudes. A escala vai de 1 a 100. Ao redor podemos encontrar essas autoridades cheias de amor. Algumas muito simples, tal qual o nego velho ou nega véia, que falam de tal modo que não conseguimos retrucar. Algumas pessoas até retrucam, carregam o coração endurecido. Sejamos práticos. Somos vigiados constantemente por espíritos que buscam nossos pontos fracos, nossas práticas em contraste com nosso discurso. E estejam certos de que sua autoridade foi para o ralo quando faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Daí aquele espírito, seja cobrador ou oponente, vem cheio de marra e diz: quem é você para me julgar se você mesmo traz sua mulher ou seu marido? Quem é você a me dar ordens, que bebe escondido ou que fuma sem parar? Quem é você para falar de perdão se não perdoa aquele que errou com você? Quem é você para falar de amor se tem dentro de você a mentira, a inveja, a cobiça? Por aí vai. Vou dizer que esse pessoal sabe mais da nossa vida que nós mesmos. E agora, José? O que tu vai dizer no meio de uma doutrinação? Como se safar? Eu sei lá. Cada um que dê seus pulos, né? Eu te garanto que uma vida digna, correta e repleta de amor é o melhor caminho. O crime não compensa. No amanhecer, a reforma íntima deve ser constante. Você tem uma ótima razão para querer ser melhor todos os dias. Tem um monte de espírito te vigiando. Você fez uma iniciação, certo? Depois que passou, sua vida é um livro aberto. Eu diria que é mais uma ficha criminal, mas tudo bem. Sabe aquela hora que você pensa para si mesmo? Nem ousa falar, que alguém pode ouvir, né? Ah, ninguém está vendo, vou aproveitar. Tem uma plateia te observando. Alguns nas gargalhadas, vendo sua tolice. E a autoridade moral é só seguir as regras estabelecidas e repetir o refrão? Não! Isso aquele homem lá do umbral faz até hoje. Ditadores são moralistas ao extremo. Dizem as más línguas que Hitler não bebia, era vegetariano e fiel. Deu no que deu. O que eu quero dizer com isso? Conduta moral, rigidez ética, punição não constituem autoridade moral. Príncipe Ariane disse uma vez: grandes oportunidades são dadas aos jaguares, mas poucos sabem aproveitar. De fato, a doutrina crística do amanhecer é uma baita escola. As nossas fraquezas são os nossos maiores inimigos. É por elas que os opositores nos alcançam. Eu sempre me pergunto, diante de uma situação em que me sinto fraco, o que o mestre faria ou diria nesse momento? Eu tento seguir o exemplo dele, já que não consigo ser como ele, ainda. Autoridade moral é ser mestre de si mesmo, é vencer as próprias fraquezas, é ficar firme diante da tentação que vai aparecer das mais diferentes formas. Autoridade moral é saber como você funciona, seus traumas, pontos fracos, força, é o autoconhecimento. E ajustar essas engrenagens para o propósito que você escolheu, que é servir na doutrina do amanhecer. Quando você observa um jaguar fazendo algo que você considera errado e pune ele, mesmo não dizendo uma única palavra, ou quando você permanece no templo impaciente, sempre lembrando das horas que demoram para passar, ou quando você se irrita com tal e tal atitude, tudo isso compromete perigosamente a sua escalada. E esteja certo de que sempre haverá um gafanhoto a te observar
e transmitir as coordenadas ao chefe da gangue. Tia Neiva disse diversas vezes: "Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti. Fira-me quando o meu pensamento afastar-se de ti." Caro Jaguar, você já pensou em incorporar esta afirmação para a sua vida como mestre ou como ninfa? É preciso um bocado de coragem, hein? Fica aqui o desafio. Notou que saiu da conduta do amor? Pergunte ao divino e amado Mestre Jesus o que ele faria em seu lugar, mesmo diante das mais duras provações. Imagine a seguinte cena. Você tem um carro limpinho, brilhando, comprado honestamente, estacionado corretamente na rua, enquanto você está no trabalho. De repente, você ouve um barulhão, sem conseguir definir o que seria, e vai até a rua curioso, e vê que o seu carro foi abalroado por outro, que ao longe parece ser um carro velho, ou seja, não tem seguro. E daí você lembra que também não tem. De longe dá para ver que o estrago é grande. Ao chegar perto, percebe que é pior. O motorista do outro carro está desesperado, inconsolável. Você observa o motorista, o local ao redor e constata que ninguém se machucou. O que você faz nesse momento? O que o Jaguar faria? Pois é, a raiva já subiu e você quer que pague o prejuízo, pois a culpa não foi sua, né? Com a respiração tranquila, olhou para aquele pobre homem e viu que ele vendia o almoço para comprar a janta. Ouviu ao longe as gargalhadas debochadas do demônio, também chamado de irmãozinho sofredor. Naquele momento, o irmãozinho sofredor era o próprio Jaguar. Ele observou atentamente a outra dimensão e notou claramente os caras esperando o acesso de raiva para se lançarem sobre ele e encher de porrada. E os mentores observando tudo. Esse Jaguar estava numa batalha incessante já há alguns dias. Logo, com sua sagacidade, viu que o motorista do carro velho não tinha culpa. Foi somente um agente da maldade, provavelmente atraído pelos pensamentos negativos que carregava sobre a vida e sobre si mesmo. Ele saiu para caminhar e refletir. Pensou: coitado do rapaz, mas eu não posso ajudar, tenho os meus problemas também. Na volta, como quem deu um tempo para o motorista do carro velho pensar, ele disse: amigo, vejo que sua situação é difícil. Você não me deve nada. Conserte o teu carro e eu conserto o meu. Levou meses para consertar aquilo que era o seu maior ponto fraco, a vaidade, o pecado preferido do diabo. O carro estava ótimo, mas tinha uma porta amassada que sempre lembrava a ele do seu maior ponto fraco. Tem uma fala da tia Neiva que eu gosto muito. Quanto à mente divina, creio que sou feita à imagem e semelhança de Deus. Logo, tenho poder. Mas não me deixe enganar, para não me afundar em minha própria vaidade. Vou repetir. Quanto à mente divina, creio que sou feita à imagem e semelhança de Deus. Logo, tenho poder. Mas não me deixe enganar, para não me afundar em minha própria vaidade. Pois é, isso sim é humildade. Reconhecer o próprio valor e não permitir que esse valor seja maior que ela. No fim das contas, as pessoas com autoridade moral são aquelas que parecem simples mortais. Cuidado com o seu próximo julgamento. Salve Deus!